Bom, minha última narração é de um caso transdisciplinar que foi no projeto África, que foi do quarto bimestre, que foi uma festa barra feira que eu tive a ideia de fazer trabalhando com temas de África. Quando eu comecei a falar sobre África, eu ouvi certas coisas assim chocantes, mas que mostram, né, muita coisa do que acontece nas escolas. Quando eu falei que ia falar sobre África, muitos falavam: pra quê? Não tem importância. Meu professor disse que isso não tem valor. Quando ele tinha que dar África, ele passava cópia, porque ele falava que lá era só doença, miséria e fome, e AIDS, e agora o ebola. Eu fiquei chocada, né? E aí eu comecei a trazer questionários, desconstruindo. Levei um vídeo da Chimamanda Adichie, levei narrativas e contos africanos. Também levei livros sobre a história da África. E aí eu pensei, temos que fazer algo para valorizar a cultura africana. Eu observar nas minhas aulas que eu falava sobre a África, eu sempre via que os alunos negros ficavam muito orgulhosos do que eu falava. E eu achava assim, né? Tantos anos estudando na Europa, no Brasil também, mas sempre sobre um viés europeu, que a nossa história é eurocentrista. Vamos valorizar essa cultura. Aí eu dei a ideia de fazer nessa festa, feira, sobre a África, só que eu queria algo diferente. Não África máscara, África dança, África comida, África acabou. Eu queria que eles estudassem as influências africanas ao redor do mundo e também a África e a cultura africana em si, né? Sem menosprezar também. Então eu dividi 4 turmas, né, em grandes temas, que também foram eles que escolheram, que foi África, Estados Unidos, África Europa, África e África Brasil. E aí, a partir desses grandes temas, eles tinham que se dividir em grupos para construir temas que pudessem ser pesquisados. E aí eu tive coisas assim muito boas. Por exemplo, teve um grupo que construiu Desconstruindo mitos e estereótipos sobre a África. Teve um grupo que falou sobre a influência africana nos ritmos norte-americanos. Levou um grupo de street dance. Teve um grupo que falou relação Angola-Brasil e levou um angolano para palestrar sobre cultura na África. Teve um grupo que levou uma dança que eu não conhecia, que era Kizomba, e que eu fiquei surpresa com a qualidade, porque quem eles levaram eram professores idosos. Tudo isso eles fizeram sozinhos, no momento da pesquisa individual. Teve um momento que trouxeram os resultados, depois foram para a pesquisa coletiva nos grupos, onde eles tiveram que fazer concessões, tiveram que negociar, mediar tudo isso para que o grupo funcionasse bem, né? E até pelos temas serem muito difíceis, eles reclamaram em algum momento que estava sendo difícil, mas eu fui e resolvi marcar uma aula no laboratório e ensiná-los a pesquisar corretamente, né? Não corretamente, mas da forma que eu pesquiso e que pode ajudar eles. Então, assim, foi muito bom. E aí extrapolou a minha proposta. Por quê? Porque eles também começaram a procurar coisas e pedir ajuda de outros professores. Então eles foram a professora de biologia, um grupo resolveu falar sobre darwinismo social. Pode, professora? Pode. Foi, falou e foi lindo. Outro grupo resolveu falar sobre a neocolonização. E falou com o professor de geografia e ele ajudou. Também foram falar com a professora de biologia sobre o clima e o porquê dos desertos, das secas e de tudo isso. E aí ela fez a explicação da ambiental barra climática. A nossa professora é multifacetada, muito boa. Acabou de ganhar um prêmio, vai viajar para Londres por um projeto inovador dela, Luciana Gomes, e que foi de grande valia para esse processo. A professora de ensino religioso também se portou, ajudou-os na parte da religião, que foi uma parte que eles adoraram falar de Umbanda e Candomblé, Quimbanda. E assim, o que me deu muita felicidade foi que o angolano e outras pessoas que estavam de lá
saíram da feira falando que realmente se sentiram na África, que não era uma feira boba de folclore, era uma feira que buscava realmente entender a África. E aí também trataram de temas delicados como imigração e foram a professora de educação física para poder perguntar, porque ela já viveu um tempo na França, como era a relação, né, dos franceses com os africanos. E também fizemos uma oficina lúdico-corporal com auxílio da professora de educação física, com as brincadeiras africanas, tipo Capitão do Mato, Pula-Corda, Escravos de Jó. Teve oficina de maquiagem também, teve também uma oficina de danças. Eles levaram também um grupo de street, um grupo de kizomba, um grupo de zumba. Olha, teve uma riqueza muito grande. Teve também um grupo de samba. E no final teve um baile charme. Foi uma forma deles confraternizarem e tal. Tudo isso. Os alunos estavam muito fluentes, tinham estudado bastante, entendeu? Todos ficaram impressionados, porque eu queria que o foco fosse difundir o conhecimento e que as pessoas realmente conhecessem um lado da África que muitas vezes, na verdade, sempre é ignorado, que é o lado cultural, de valorização do povo africano, da religião africana e também das danças, de tudo que a gente tem, que é herança e que a gente muitas vezes ignora, porque só quer falar de guerra, tribo, isso e aquilo. Então, assim, foi um projeto inovador para mim, porque eu nunca tinha feito nada, nunca tinha ido nem a uma festa de África, porque eu sei que acontece nas escolas, mas eu achei que foi uma coisa muito boa e que eu vi o feedback deles logo em seguida, porque quando eu fui dar as aulas posteriores, eles comentavam sobre aspectos que haviam visto, sobre coisas que eles haviam conhecido e que eles nunca imaginavam que isso pudesse ter na África e que nunca imaginaram que a influência da África fosse tão forte. E então, teve um grupo que inclusive fez um dicionário das palavras do português e aí solicitaram a ajuda da professora de português que influenciou ainda o nosso vocabulário. E aí é isso. Obrigada, gente. Boa tarde.